Começa agora mais um boletim semanal da IPU do IBS. As manchetes de hoje são: uma entrevista com o reverendo Pedro Lísias. Depois, as pessoas pelas quais devemos interceder. Logo mais, os aniversariantes da semana. Além disso, falaremos sobre a suspensão das atividades da igreja e explicaremos o porquê. E ao final, falaremos também sobre o grupo de saúde que foi composto. Fique conosco. Tananana, tananana. Tá começando mais um boletim semanal da IPU do IBS. E dando sequência ao nosso boletim, faremos as leituras do livro de Gênesis. Leitura de Gênesis, capítulo 6, versículos de 11 a 22. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 20 e 2 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis, capítulo 7, versículos de 1 a 24. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim, vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos e sua mulher e suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres.
Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Leitura de Gênesis capítulo 8, versículos de 1 a 22. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover, e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado, e ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Feita a leitura, agora faremos uma entrevista com o reverendo Pedro Lísias. Vamos rapidinho ligar aqui.
Hoje em dia tudo é assim, meio digital, né? Conseguimos conexão aí. Estamos aqui com o reverendo Pedro Lígias e hoje nós vamos curiosidades sobre Noé e sua turma em tempos de isolamento. Reverendo, o que você tem aí para falar da gente sobre esse texto bíblico tão importante que é a Arca de Noé, que inclusive foi filme? O que você tem para nos contar aí? Foi até filme, né? Então, primeiramente, agradeço pelo convite, né? A gente poder fazer esse bate-papo. Sobre a Arca de Noé, é uma narrativa muito conhecida, né? É como se fosse faz parte de histórias que é contada até para crianças, né? Então a gente tem várias coisas legais assim da Arca de Noé. É uma narrativa mitológica e ela traz coisas legais para a gente debater, né? Se a gente quiser falar nesse tempo de isolamento. Sim. E, por exemplo, em momentos, às vezes as informações muito rápidas, teria às vezes alguma palavra, algumas coisas assim que a gente pode falar para o nosso telespectador que facilitaria nesses momentos de agora aí de isolamento, quarentena, como é que é? Então, eu separaria duas palavras. A primeira é conforto e a segunda seria diversão, né? Ligada aí a curiosidades. Interessante. E então vamos começar a primeira palavra, né? Conforto, não é isso? Isso. O que essa história então pode nos trazer de conforto aí para esses momentos? O que você acha que conseguimos fazer um paralelo aí interessante? Então, a ideia de que conforta, porque o isolamento dos que estavam na arca, eles sobreviveram a esse isolamento, né? Eles sobreviveram, então isso é confortante, né? Eles sobreviveram a um isolamento bastante pesado e foi imposto por um dilúvio, né? Então a gente pode dizer que é confortante nesse sentido. É verdade. E a segunda palavra é diversão, não, divertimento, né? Diversão, curiosidade, sim. E aí, como seria isso? A gente poderia dizer o seguinte: pode nos divertir porque nos convida para usar a nossa inteligência criativa e crítica para levantar e questionar fatos curiosos do texto. Acho que isso é a parte divertida, né? A gente se lançar para o texto com um olhar mais divertido e crítico. Sim, isso é verdade. Então, continuar aí, a questão do conforto. Eu acho interessante a gente fazer um paralelo aí com as questões mais objetivas sobre o panorama. Por exemplo, Noé, naquela época, pelo menos dos textos que a gente tem, foi dado para ele talvez um passo a passo do que fazer. Sim. Podemos fazer um paralelo desse passo a passo hoje, porque querendo ou não, quando temos alguma ideia do que fazer, isso já nos conforta um pouco, eu acho, né? Acho que esse sentido também é um pouco, né? O que você pode falar aí pra gente, reverendo? Eu acho que esse é um ponto bastante importante, né? É confortante comparar o nosso isolamento com o isolamento de Noé e os seus, porque os ocupantes da arca e nós tivemos todas as instruções prévias. Então, Noé recebeu lá instruções de como construir a arca, as dimensões, né, para caber tudo que Deus queria que ele colocasse na arca. Né, as pessoas e os casais de animais e tudo que era necessário, alimentação, tudo deveria caber lá. Então, é confortante saber que havia instrução para eles, e se eles tiveram instrução e passaram por isso, nós também podemos lembrar que nós fomos instruídos, né? Vamos lembrar que a Organização Mundial da Saúde nos instruiu, continua instruindo. A própria China
onde é a origem, né, onde dizem que é a origem desse surto, avisou a todas as nações do que estava acontecendo e as medidas que poderiam ser tomadas, né? Então nós temos aí médicos, especialistas, cartilhas mostrando sobre higiene, tudo para tentar conter essa pandemia. Então isso é bastante confortante. Entendi. Querendo ou não, lavar bem as mãos, né? Andar de máscara quando sair na rua, né? Isso, querendo ou não, é um passo a passo que nos é dado, né? Para a gente poder sair desse quadro, então, mais fortalecido. Com né? certeza. É um conforto saber isso, né? Sim. E eu queria acrescentar Com certeza. outra questão confortante, é que nós estamos, às vezes, achando ruins, ansiosos por causa do nosso isolamento social, mas o que Noé e a sua turma viveram foi muito mais complexo, né? O chamado lockdown, né? O confinamento, assim como em Wuhan, na China, foi todo mundo confinado. E então Noé e eles ficaram numa situação muito mais precária, muito mais difícil, muito mais desafiadora do que nós estamos vivendo, né? Então, a gente pensar, é confortante perceber que o nosso não é tão pesado quanto o do pessoal de Noé. Com certeza. Poderia ser pior, talvez. Poderia né? ser Então pior. É confortante saber. Entendi. E então, a segunda palavra que começou aí esse bate-bola do divertido? Divertido. Onde a gente pode chegar nisso? O que temos aí? Então, enquanto nós temos a possibilidade de comprar, né, alimentos frescos semanalmente, Noé não podia fazer isso. Então, essa parte divertida, a gente começar a olhar essas curiosidades, né? Essas coisas como quanto tempo durou o isolamento dele, né? Como que a gente chega a essas respostas, né? Então, seria nessa direção. Mas você vai falar o tempo ou a gente vai deixar para o nosso telespectador para ele falar o tempo aí que ele acha que é possível? Sim. Tudo. Eu acho que o telespectador poder descobrir vai ser bem legal, né? Eu traria duas questões interessantes, sem entregar muitas respostas, que são o uso da ciência, né? A gente usaria duas ciências para investigar e, quem sabe, encontrar resposta a respeito do tempo, do que aconteceu, né, com Noé. Então, eu pegaria a ciência da leitura, do uso da língua portuguesa, a leitura, e a matemática. Né? E aí a gente poderia, a partir delas, encontrar palavras que vão nos ajudar a encontrar respostas a respeito daquele período, né, que durou o isolamento de Noé. Então, por exemplo, estações do ano vão nos dar mais ou menos um posicionamento, uma direção, dicas, né? Quantos dias, meses, panorama, anos, né? Então aí a gente começa a pegar informações que vão nos dar uma resposta de quanto tempo durou esse isolamento, e aí começa a ser divertido encontrar essas curiosidades. Com certeza. Você acha que, pelos estudos bíblicos assim, dá para precisar mais de uma data? Alguma firma só uma data? Pelo que eu lembro, antigamente, quarentena, né? A gente fala quarentena, parece que são 40 dias, né? Mas talvez não seja. Como é que é isso aí? Então, a quarentena virou só um rótulo, né? Só um título, né? Porque, por exemplo, Noé ficou, ele, os animais e todo mundo ficaram confinados por pelo menos 150 dias. A quem faça somas, e aí o pessoal em casa pode tentar encontrar, que isso passe de um ano. Mas aí a gente deixa para a turma fazer sua matemática. Pois é, então, isso é interessante, porque primeiro a gente está um pouquinho mais de um mês, né, nessa quarentena, então pensar que não é 150 dias também, além de divertido, é confortante, né? É confortante. E além de tudo, fica para a turma aí de casa, então, ver se acha aí nos registros bíblicos, aí nos estudos,
quanto tempo foi e ver quem consegue achar esse um ano aí. Será que alguém vai conseguir achar? Pois é. E o que mais temos aí de diversão, curiosidades, talvez? Por exemplo, foram 2 de cada espécie, né? E aí, como é que foi esse momento pós-pandemia, não, desculpa, né? Pós-dilúvio, para a gente poder talvez trazer um paralelo para o que a gente está vivendo, um período aí de esperança pós-pandemia. Então, o que você acha aí? A gente encarar com bastante alegria e humor, né, essas questões. Por exemplo, acho que travou. Você perguntava sobre o que nós podemos falar sobre os casais, né? O que isso traz para nós em tempos de isolamento. Então, uma curiosidade divertida que traz humor para a gente encarar de outra forma, né? Então, Noé, quando desembarca, né, com seus animais em terra seca, ele faz um altar para Deus e ele vai fazer sacrifícios. Então ele pega um de cada espécie, ou seja, das duplas ele pegou um dos animais puros e ele sacrifica. Sim. E aí a curiosidade se ele sacrifica de repente um macho ou uma fêmea de cada espécie, a gente não vai conseguir ter a reprodução desses que foram sacrificados, né? Essa que é a grande questão. Pois é! Exatamente, é curioso, né? Parece que depois que ele passa o período difícil, ele quer extinguir os restos dos animais, né? Exatamente. Engraçado. Ou criar novas espécies com cruzamento entre espécies, né? Tipo uma ovelha Dolly, alguma coisa assim, né? Exato. Isso é bastante curioso mesmo. Isso é um relato que, de fato, deve ter algo por trás aí que a gente tem que decifrar, né? Sim. Talvez a gente vai conseguir entender ou perceber, que é curioso também, que essa narrativa da Arca de Noé, do dilúvio, é uma junção de várias versões, né, que foram juntadas, e aí quando junta você percebe coisas que talvez sejam contraditórias, engraçadas, né, e tudo mais. Sim. Exatamente. Além disso, vai mostrar que o texto bíblico ele é escrito por mãos humanas, inspiradas por Deus. Entretanto, os autores às vezes estão inspirados por Deus, às vezes inspirados pelos seus umbigos, né? Eles querem dizer só aquilo que eles acham que é interessante e acaba saindo essas obras-primas. Isso aí. E, bom, estamos chegando aí no final do nosso bate-papo aí. E vamos então para as alegações finais, para finalização aí. O que você tem para dizer aí para a gente? Algo curioso, a mais aí, tá? Nesse momento. Então, considerações finais, eu diria o seguinte: é importante a gente olhar com alegria, com esperança para o que nós estamos vivendo e para coisas que outros já viveram na história, com essa ideia de procurar conforto, procurar divertimento, para não ficar vivendo o sofrimento, né? A gente pode superar isso. Então, é interessante olhar para isso e pensar assim que há muitas situações engraçadas na Bíblia, como também existem nas nossas vidas e no nosso dia a dia e na nossa própria história, né? Então a gente pode se divertir com isso, né? Quantas coisas já não aconteceram conosco e que a gente às vezes lembra e fala, meu Deus, não acredito que eu fiz aquilo, foi tão engraçado, né? A gente tem história. É verdade. E aí eu colocaria um desafio, não sei se o pessoal vai querer, né? Em tempos de isolamento social, que curiosidades você tem vivido? Rapaz, esse desafio é bom, hein? E aí, pessoal de casa, vai ficar aí? Quem vai aceitar o desafio? De falar das curiosidades, divertimentos, confortos que tem vivido aí no dia a dia.
Acho que esse desafio do reverendo Pedro Liz é muito bom para a gente, hein? Bom, finalizamos aqui nossa entrevista. Quero agradecer Pedro Liz por essas ótimas informações, essas falas divertidas e confortantes. E fiquem 2 desafios, hein, galera? Um, o que a gente tem feito de curioso e divertido aí em casa. E o segundo, eu quero ver quem consegue descobrir esse quanto tempo Noé ficou na arca. Vamos ver quem descobre um ano, hein? Valeu, reverendo. Valeu, obrigado, um abraço. Tamo junto. Isso aí. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No momento de intercessão, eu gostaria de pedir a todos que lembrassem dos irmãos enfermos da nossa comunidade, os parentes, os amigos, e que também ajudassem na intercessão e oração por essa pandemia que está acontecendo no mundo todo. No boletim, nós temos o nome de várias pessoas da comunidade que necessitam de oração. São eles: Presbítero Valdete Elisa, Dona Penha, Dona Odete Breda, Rui Souza Santos, Reverenda Isaura Márcia, Dona Carol Emerick, Zuleike, Heleno, Dilma, Gustavo, Felipe, Eduardo Heleno, Dona Dilva, Quirênia, Wanda, Alba Lília, Evangelina, Carlos Inaí e Diaconisa Célia. Que possamos lembrar de todos esses nomes num momento de oração e que, se possível também, aqueles que tiverem o contato de algum deles, puder ligar, perguntar como está sendo essa quarentena, que possamos estar mais próximos de todos esses irmãos. E vamos aos aniversariantes da semana. Ontem, 18 de abril, tivemos a Priscila de Lima Malini. E hoje, 19 de abril, Laís Negre dos Santos. Aos agraciados com mais um ano de vida, muito amor, muita felicidade e muitas bênçãos, e um abraço carinhoso e fraterno da igreja. Agradecemos a todos os membros da comunidade pela audiência nos últimos cultos que foram feitos e transmitidos online. E também agradecemos aos visitantes, os amigos e vizinhos que também têm assistido às nossas transmissões. Que Deus esteja com todos vocês. Agora vamos falar da suspensão das atividades da igreja. A suspensão das atividades da Igreja Presbiteriana do Ibis, inseridos no grande mutirão pela vida que toma conta do mundo inteiro, objetivando conter a disseminação do coronavírus e assumindo a responsabilidade social da Igreja, comunicamos a suspensão por tempo indeterminado. Nós sabemos que essa suspensão já vem durando cerca de um mês, de todas as atividades presenciais de nossa igreja, mas a comunhão está mantida. Como, irmãos? Como temos feito? Na palma de nossa mão. Certamente usando a internet. Nós temos a ferramenta de comunicação que hoje é o nosso ponto de encontro. Vamos participar, então, da escola dominical, do nosso culto, dos horários de costume, inclusive das reuniões de oração. Nossa comunhão é unir os corações no mesmo propósito, para que todos sejam um. Siga as orientações de higiene e da quarentena como testemunho do amor de Cristo por nós. Amar o próximo é lavar bem as mãos com sabão, manter ao menos 1 metro, com carinho, de distância das pessoas. Não repasse nenhuma informação que não seja diretamente dos órgãos de saúde. Qualquer dúvida, encaminhe o nosso grupo do WhatsApp, Grupo de Saúde, por meio da pastora Eliane Breda, para que os especialistas analisem o conteúdo e tirem suas dúvidas. IPU Ibis, a igreja que abraça, online. E assim terminamos mais um boletim semanal da IPU do Ibis. Fiquem com Deus. Vamos lembrar dos 2 desafios na nossa entrevista com o reverendo Pedro. Será que quem consegue achar o tempo que foi que Noé ficou na arca? E o segundo, quem aí consegue falar as curiosidades do nosso dia a dia em quarentena?
Tchau e até a próxima semana.